Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Fim de semana com jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Santos e Inter de Limeira. O Santos no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu de 1 a 0 do Bragantino jogando fora de casa. Já a Inter de Limeira ganhou de 2 a 0 do Ituano jogando em casa. O Santos está na primeira colocação do Grupo A. Já a Inter de Limeira está na segunda colocação do Grupo C. Os dois times chegam para essa última rodada já classificados. O Santos luta ainda para fazer a melhor campanha da primeira fase. Para isso acontecer, precisa vencer a Inter de Limeira e torcer para que o Palmeiras seja derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. A Inter de Limeira que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Não vence o Santos desde 86. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Antes do Santos pensar no que vai acontecer no jogo do Palmeiras, o Santos tem que focar em fazer a parte dele, que é ganhar da Inter de Limeira dentro da Vila. Eu vou de Santos para esse jogo, eu vou de 2 a 1 Santos. Agora vamos falar de Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Paulista empatou em 1 a 1 contra o São Paulo, jogando fora de casa. Já o Botafogo por sua vez empatou em 1 a 1 contra o Guarani, jogando em casa. O Palmeiras vem para essa última rodada na primeira colocação do Grupo B. Já o Botafogo vem para essa partida na quarta colocação do Grupo D. O Botafogo já está eliminado, não tem mais nenhuma chance de classificação nessa última rodada. Já o Palmeiras já está classificado para as quartas de final, tenta confirmar a melhor campanha da primeira fase. Para isso acontecer, precisa pelo menos empatar. Em caso de uma derrota, precisa torcer para que o Santos não vença a Inter de Limeira. O Palmeiras vem para essa partida invicto no Campeonato Paulista, vem de 17 jogos sem saber como a derrota, contando os últimos jogos de 2023 os primeiros jogos desse ano. Vem de 11 jogos sem saber como a derrota como mandante. Já o Botafogo de Ribeirão Preto vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Vem de 4 jogos sem saber como a vitória como visitante. E tenta quebrar um tabu. Não vence o Palmeiras desde 2014. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse jogo eu acredito que tenha tudo para o Palmeiras não só confirmar a melhor campanha da primeira fase, mas vencer e fazer uma boa apresentação. Eu vou de 3 a 0 Palmeiras. Agora vamos falar de Água Santa e Corinthians. O Água Santa no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu de 2 a 0 do São Bernardo jogando como visitante. Já o Corinthians por sua vez ganhou de 3 a 2 do Santo André jogando em casa. O Água Santa está na terceira colocação do Grupo B. Já o Corinthians está na quarta colocação do Grupo C. O Corinthians não tem mais nenhuma chance de classificação nessa última rodada. Já o Água Santa, para se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista, precisa ganhar do Corinthians e torcer para que a Ponte Preta seja derrotada pelo Santo André. O Água Santa vem para essa partida 24 vitórias consecutivas como mandante. Já o Corinthians vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Água Santa é o que tem menos a perder nesse jogo. Luta por classificação, joga diante da torcida, pega um Corinthians que não tem mais nenhuma pretensão na última rodada. Eu vou numa vitória do Água Santa para esse jogo, eu vou de 2 a 1 Água Santa. Agora vamos falar de Ituano e São Paulo. O Ituano no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu de 2 a 0 da Inter de Limeira, como já mencionado. Já o São Paulo por sua vez empatou em 1 a 1 contra o Palmeiras, como já mencionado. O Ituano vem para essa última rodada na terceira colocação do Grupo A. Já o São Paulo vem para essa última rodada na primeira colocação do Grupo D. O Ituano tenta se livrar do rebaixamento nessa última rodada. Para isso acontecer, ele precisa ganhar do São Paulo e torcer para que o Guarani pelo menos empate contra o Bragantino. Em caso de um empate, o Ituano só se livra se o Guarani for derrotado no seu jogo. Já o São Paulo tenta confirmar a classificação nessa última rodada. Para isso acontecer, precisa apenas vencer. Em caso de um empate ou uma derrota, precisa torcer para que o Novo Horizontino tropece contra a Portuguesa ou que o São Bernardo tropece contra o Mirassol. O Ituano vem para essa partida 10 jogos sem saber como a vitória, vem de 3 derrotas consecutivas. Já o São Paulo vem de 4 jogos sem saber como a derrota e tenta manter um tabu, não perde do Ituano desde 2018. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo de decisão para os dois times, o Ituano na luta contra o rebaixamento e São Paulo na luta pela classificação. Acredito no favoritismo de São Paulo para esse jogo, eu vou de 1 a 0 São Paulo. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos falar de Fluminense e Flamengo. O Fluminense na primeira fase do Campeonato Carioca ficou na quarta colocação, já o Flamengo por sua vez ficou na primeira colocação. Na primeira fase do Campeonato Carioca o Fluminense teve 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo por sua vez teve 8 vitórias e 3 empates. O Fluminense tenta chegar na sua quinta final consecutiva de Campeonato Carioca. Já o Flamengo tenta chegar na sua sexta final consecutiva. O Fluminense que tenta quebrar um jejum nesse jogo. Desde 2023 são 5 jogos sem saber como a vitória contra o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Fluminense que tenta espantar a sequência de maus resultados nos clássicos contra os rivais. Contra o Flamengo que não quer perder a invencibilidade para o seu rival.
Acredito num jogo cravado, jogo nervoso, vou de empate, 1-1. Agora vamos falar de Vasco e Nova Iguaçu. O Vasco na primeira fase do Campeonato Carioca ficou na terceira colocação. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, ficou na segunda colocação. Na primeira fase do Campeonato Carioca, o Vasco teve 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, teve 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Vasco tenta voltar a uma final de Campeonato Carioca após 5 anos. A última final de Campeonato Carioca do Vasco foi em 2019. Já o Nova Iguaçu tenta chegar na sua primeira final de Campeonato Carioca. O Vasco vem para essa partida invicto como mandante em 2024, não perde a 8 jogos. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, também não perde a 8 jogos e vem de 4 vitórias consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Nova Iguaçu vem para essa partida como surpresa do Campeonato Carioca. Foi o time responsável pela última derrota do Vasco, mas pelo Vasco jogar diante do seu torcedor, a responsabilidade de vencer esse primeiro jogo é do Vasco. Eu vou de 2-1 Vasco. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos falar de Caxias e São José. O Caxias na primeira fase do Campeonato Gaúcho ficou na terceira colocação, já o São José por sua vez ficou na sexta colocação. Na primeira fase do Campeonato Gaúcho o Caxias teve 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o São José por sua vez teve 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Caxias tenta chegar pelo segundo ano consecutivo na semifinal do Campeonato Gaúcho. Já o São José por sua vez tenta voltar a uma semifinal de Campeonato Gaúcho após 6 anos. A última semifinal de Campeonato Gaúcho do São José foi em 2018. O Caxias vem para essa partida vem de 4 vitórias consecutivas. Já o São José vem para essa partida vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse jogo tá com cara de jogo que vai ser decidido em um gol. E pelo fato do mando de campo eu vou numa classificação do Caxias. Eu vou de 1-0 Caxias. Agora vamos falar de Internacional e São Luís. O Internacional na primeira fase do Campeonato Gaúcho ficou na primeira colocação. Já o São Luís, por sua vez, ficou na oitava colocação. O Internacional na primeira fase do Campeonato Gaúcho teve 9 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o São Luís, por sua vez, teve 2 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. O Internacional tenta chegar pela 5ª vez consecutiva na semifinal do Campeonato Gaúcho. Já o São Luís tenta chegar na sua primeira semifinal de Campeonato Gaúcho. O São Luís tenta conseguir sua primeira vitória fora de casa nesse ano. Vem de 7 jogos sem saber como uma vitória fora de casa. Já o Internacional ainda não perdeu em casa nesse ano. Vem de 9 jogos sem saber como uma derrota no Beira-Rio. Vem de 7 vitórias consecutivas como mandante. E vem de 8 vitórias consecutivas na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional é favorito para classificar contra o São Luís? Sim. É favorito para vencer? Sim. Mas vai estar longe de ter uma vida fácil nesse jogo das quartas de final. Eu vou de 2-1 para o Inter. Agora vamos falar de Guarani de Bagé e Juventude. O Guarani de Bagé na primeira fase do Campeonato Gaúcho ficou na 4ª colocação. Já o Juventude por sua vez ficou na 5ª colocação. Na primeira fase do Campeonato Gaúcho o Guarani teve 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Juventude por sua vez teve 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Guarani de Bagé tenta voltar a uma semifinal de Campeonato Gaúcho após 66 anos. A última semifinal de Campeonato Gaúcho do Guarani foi em 1958. Já o Juventude, por sua vez, tenta voltar a uma semifinal de Campeonato Gaúcho após 3 anos. A última semifinal foi em 2021. O Guarani vem para essa partida 4 jogos sem saber como uma derrota em casa. Já o Juventude vem de 6 jogos sem saber como uma vitória como visitante. E 6 jogos sem saber como uma vitória na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo que o Juventude vem apresentando nesses últimos jogos, não me surpreenderia uma classificação do Guarani de Bagé. Eu vou de Guarani para esse jogo, eu vou de 2-1 Guarani. Agora vamos falar de Grêmio e Brasil de Pelotas. O Grêmio na primeira fase do Campeonato Gaúcho ficou na 2ª colocação. Já o Brasil de Pelotas, por sua vez, ficou na 7ª colocação. Na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio teve 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Brasil de Pelotas, por sua vez, teve 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Grêmio tenta chegar pelo 17º ano consecutivo na semifinal do Campeonato Gaúcho. Já o Brasil de Pelotas tenta voltar a uma semifinal de Campeonato Gaúcho após 2 anos. A última semifinal de Campeonato Gaúcho do Brasil de Pelotas foi em 2022. O Grêmio veio para essa partida invicto na sua casa em 2024. Não perde uma partida como mandante faz 8 jogos. Já o Brasil de Pelotas vem de 3 jogos sem saber como uma vitória como visitante. E tenta quebrar um tabu nesse jogo. Não vence o Grêmio desde 2015. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Grêmio vir fazendo suas melhores atuações dentro de casa, acredito numa classificação sem susto do Grêmio. Eu vou de 3-0 Grêmio. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro, vamos falar de Atlético e América. Na primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético ficou na primeira colocação do Grupo B.
grupo que tinha o Pouso Alegre, o Uberlândia e o Vila Nova. Já o América ficou na primeira colocação do grupo C, grupo que tinha o Atlético Clube, a Patrocinense e o Democrata. Na primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético teve 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o América teve 5 vitórias e 3 empates. O Atlético tenta chegar pela 18ª vez consecutiva numa final de Campeonato Mineiro. Já o América tenta chegar pelo 2º ano consecutivo. O Atlético vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. Já o América vem para essa partida com 100% de aproveitamento fora do Independência. Fora do Independência são 3 vitórias em 3 jogos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O América vem com moral por ser o único invicto do Campeonato Mineiro nessa semifinal. Vem com uma boa campanha como visitante. Mas esse jogo o Atlético tem que fazer a camisa pesar pelo fator mando de campo. Eu vou de 2-1 Atlético. Agora vamos falar de Tombense e Cruzeiro. A Tombense na primeira fase do Campeonato Mineiro ficou na 2ª colocação do Grupo A. Já o Cruzeiro ficou na primeira colocação também do Grupo A. Os dois times dividiram o mesmo grupo que tinha o Ipatinga e o Itabiri também. Na primeira fase do Campeonato Mineiro, a Tombense teve 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Cruzeiro, por sua vez, teve 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Tombense tenta voltar a uma final de Campeonato Mineiro após 4 anos. A última final de Campeonato Mineiro da Tombense foi em 2020. Já o Cruzeiro tenta voltar a uma final de Campeonato Mineiro após 2 anos. A última final de Campeonato Mineiro do Cruzeiro foi em 2022. O Cruzeiro vem para essa partida com 100% de aproveitamento como visitante no Campeonato Mineiro. 4 vitórias em 4 jogos. Já a Tombense tenta quebrar um tabu nesse jogo. Não vence o Cruzeiro desde 2020. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Acredito que o Cruzeiro seja favorito para classificar para a final. Acredito que o Cruzeiro vai fazer a final do Campeonato Mineiro. Mas nesse primeiro jogo eu vou numa vitória da Tombense. Eu vou de 1-0 Tombense. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. Deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim, me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!